Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. Et ça commence le premier podcast en français. Não, tô brincando. É homem. Eu não descartaria, não. Eu também não. Hoje eu tô muito feliz, eu tô conversando com o Mark Tawil, que é palestrante, estrategista de comunicação, educador, mas principalmente pai da Cora e do Josh. E eu tô super E do feliz. vira-lata Woody, Pedro, não pode esquecer do Woody que ele fica chateado. Ah, verdade. Então Ele escuta o Ser Pai, então se ele escutar isso, ele vai ficar magoado. eu vou ter que também colocar os meus outros 7 bichos junto. Bichos não, filhos. Filhos. Eles são filhos, claro. Nem todos assim, uns mais peludos, outros com escamas, mas todos estão aí. É isso aí. Cara, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar conversando contigo. Muito obrigado por ter topado esse bate-papo. Eu te acompanho nas redes sociais e quando eu vi que tu começou a seguir o Ser Pai, não acredito, vou falar com ele, vamos ver se ele topa. E tô super contente a gente estar gravando, só para vocês entenderem, o Mark tá em Paris e por isso que eu comecei brincando, falando em francês. E Mark, me diz uma coisa, quem é o pai, Mark? Puxa vida. Bom, primeiro, brigadíssimo. Merci, né? É uma cidade que você conhece bem. Já morou aqui, não é isso? Morei 4 anos, dos 8 aos 12. Que saudade. É uma vida. Vocês vão escutar alguns barulhos de fundo, porque eu estou numa cafeteria do hotel. Então, para quem não tá assistindo, só ouvindo, vocês vão escutar algumas vozes assim dos hóspedes que vão chegando, saindo, então não liguem, tá bom? O pessoal tá acostumado aqui já. É cachorro latindo, é a Ana passando correndo aqui. Tá tudo certo. Tá certo. Olha só, Pedro, quando a gente fala o pai Mark, é engraçado, né? Porque todas as palestras que eu faço, todos os talks que eu abro, enfim, toda vez que eu me apresentar, eu falo que eu sou o pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Woody. Nas horas vagas, eu sou comunicador. E aí eu falo todas as coisas que eu faço, mas não quem eu sou. Quem eu sou é realmente o pai, né? O pai apaixonado pelas crianças, que aprendeu muito a ser pai nos últimos anos, especialmente depois de um divórcio pelo qual eu passei em 2021. Então, acho que são coisas que foram me fortalecendo como pai e me dando uma outra visão, uma outra responsabilidade. Como ninguém nunca perguntou quem é o pai Mark, eu estou te enrolando aqui, a você e sua audiência, para pensar. Eu também nunca respondi. Mas olha, eu te diria que é um pai amoroso, é um pai presente. Eu tenho uma guarda compartilhada com a mãe deles de 50%. Eu acho que, por incrível que pareça, é um dado alto, né, considerando muitos brasileiros que infelizmente veem pouco os seus filhos, muitos porque não querem mesmo ter esse contato, que eu acho gravíssimo, acho uma pena. Então eu te diria que um pai presente, um pai leve, um pai amoroso, um pai atento, um pai preocupado na medida do possível, sem grandes paranoias, mas acima de tudo um pai, como é que eu posso te dizer? Eu não queria repetir palavras aqui, mas acho que a palavra talvez seja leve mesmo, sabe? Para que eles e eu a gente tenha uma experiência de paternidade que seja lembrada por momentos bons. Ah, que legal. Gostei de saber já começamos bem. Sabe que eu tava conversando com a Ana, dia desses, daí ela, não, porque tu é meu pai e tu sabe tudo, né? Tu tem que saber tudo porque tu é meu pai, não sei o que. Eu falei, filha, olha só, do mesmo jeito que tu tá aprendendo as coisas da vida, eu nunca fui pai antes. Eu tô aprendendo contigo agora a ser pai. Eu vou fazer muita coisa errada, porque ela tava reclamando de mim, que eu tinha feito uma coisa que ela não tinha gostado. E eu falei, olha só, filha, eu não sei. Tem momentos, tá crescendo, tá num momento que eu não sei lidar com algumas coisas. E eu tenho que lidar com as minhas situações, com os meus sentimentos e aprender a lidar com os teus e com situações que às vezes é ciúmes, sabe, tá mais estressado, mais cansado. E uma coisa que eu tava vendo uma aula tua sobre comunicação não violenta. E dia desses não, já faz quase um mês, aqui em casa eu sou taurino, né? E eu sou muito calmo, sou muito calmo até a hora que eu explodo. E daí a hora que eu explodo, eu gritava. E eu vi que a Ana também começou a repetir isso. E ela começou a gritar. E daí eu falei pra ela, olha só, filha, a partir desse momento o pai não grita mais. Tá? O pai não vai mais gritar. E eu comecei a ver aos poucos que ela começou a mudar também. A minha mulher também começou a entrar nessa onda. Minha mulher é escorpião, é sagitário, e a minha filha é É igual a escorpião. mim, 16 de dezembro.
A Milene é 14 de dezembro. Olha lá. E eu vi que a comunicação não violenta, cara, ela influencia tudo, né? Todas as É, relações. E é como é que. interessante. E tu coloca em prática isso na paternidade também? Cara, é assim, a comunicação não violenta é um ramo da comunicação que existem especialistas que se formam nisso. Eu falo de comunicação não violenta, mas eu não sou um especialista em comunicação não violenta. E a comunicação não violenta não é uma comunicação calma, necessariamente. Uhum, Fala baixo, não é isso. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de uma comunicação que tenta entender os porquês daquela comunicação. Então, se você, Pedro, me alfineta, se você, Pedro, me rebate, se você, Pedro, me debocha, se você, Pedro, me diminui, não é necessariamente gritar e bater na mesa. A violência, segundo o criador, que é o Marshall, ele dizia que a comunicação violenta ela vem de várias formas. A gente tem, por exemplo, e você é casado, você sabe, nas empresas, os homens que silenciam mulheres. Então a gente fala isso de man-interrupting, quando interrompe a mulher e fala. Tem o mansplaining, que é quando você interrompe a mulher e ainda explica o que ela está dizendo. Ó, ela está dizendo o seguinte, como se ela não falasse. Então, as violências são múltiplas. E quando você me traz isso, me lembra de uma história da minha paternidade. Eu também incorri no erro, não só de gritar, mas bem no começo de dar uma palmada. E eu lembro que a minha ex-mulher era muito contra. Ela é muito contra. E isso eu aprendi com ela. Aprendi que realmente, assim, não só não adianta, como você ainda traumatiza. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. A questão do grito, o que que eu percebi como comunicador e como ser humano? Que no final das contas, as pessoas te respeitam mais quando você fala baixo. Olha que coisa maluca. Então, assim, a pessoa está gritando, você não é obrigada a entrar no tom dela. O bom comunicador é aquele que ajusta o tom para que as pessoas comuniquem como ele quer e não como os outros querem. É que nem assim, ela se chama Ana. Ana. A Ana tá gritando, você gritar com ela, e é super comum, todo mundo grita, não tô dizendo que eu nunca mais Sim. gritei, mas você tá comprando o barulho dela. E Você vira uma tá bola de neve, equiparando. né? Sim, mas ela tem 7 anos, você tem Uhum. quanto? Eu tenho Entende? 38. 38. Então, esse é o ponto. Eu acho que quando você adultiza na comunicação, é quando você trabalha na comunicação assertiva, que é o Uhum. ganha-ganha. Que é ela, até a própria Ana, ouvir um não e entender o não. E a postura assertiva faz com que você tenha uma comunicação assertiva. Ninguém tem uma comunicação assertiva, comunicação adulta, de assertividade, se não tem uma postura assertiva. É muito diferente do que você ter só uma comunicação assertiva. Sabe aquela história? Não adianta o Pedro gritar com a filha e ser gentil no trabalho. Isso não existe. Cada vez mais, até porque as pessoas trabalham de casa, né? Então, cada vez mais, a gente vai ver essa fusão. O Pedro é um só. Ele é o Pedro pai, Pedro irmão, Pedro filho, Pedro marido, ele é o Pedro que de dia é comunicador, à tarde faz outra coisa, é o Pedro que faz o bolo, mas leva a filha para a escola. E eu acho que esse caldo é que faz com que você se comunique cada vez melhor. E tudo é aprendizado, né? Eu tive meus filhos depois que você. Eu tive a Cora com 40 anos e tive o Josh com 42. Quem teve foi minha então esposa, né? Eu acompanhei. Mas eu digo assim, eu fui pai tarde. Então, eu tive muitos vieses da minha mãe e do meu pai. E minha mãe é uma judia egípcia. Meu pai era um judeu libanês. Então, era um caldo, assim, na minha casa, né? Eu até ia te perguntar disso, que mistura, né? Pois é, Como é que foi a tua infância? E eu não sabia pois é. que vocês eram judeus. Eu Ah, até ia sim. perguntar sobre isso, Bom, mas me conta como é que foi essa bom. mistura e a infância? Pois é, na infância eu era chicoteado, tô zoando. Não, na infância, assim, Que horror. minha mãe, não é uma mãe, eu vou falar baixo, que a gente tá aqui na França, eu tô com ela no hotel, então eu não vou Uhum. falar muito alto que ela pode ouvir. Sabe que mãe judia, né, é tipo tuberculoso, tem ouvido lá no... Então, assim, não foi uma infância fácil do ponto de vista desses vieses que ela recebeu. Você pode imaginar que, como uma baby boomer, expulsa do Egito por ser judia, indo morar na França e ficando apátrida por 3 anos na adolescência, a carga de dificuldades que essa menina sofreu, né? Uhum. A carga de preconceito, a carga de invisibilidade. Minha avó era muito severa. Você sabe que eu estava assistindo e eu recomendo, um documentário sobre o Schwarzenegger.
na Netflix. E ele fala muito do pai dele, muito. Do quanto o pai, cara, era um cara muito difícil. E ele tenta entender o lado do pai. Ele diz que o pai era um refugiado não, era um soldado austríaco. A Áustria foi humilhada pelo Hitler, embora ele tivesse nascido lá. E aí, com isso, o pai era muito severo, mas muito. E fomentava, inclusive, a competição dele com o irmão. Então é curioso que ele teve um lado que foi forjado por isso, de ir até o fim. O Schwarzenegger é um cara que tem uma puta visão, mas ele também viu a mãe ser humilhada, mas ele também viu, ele sofreu muita violência, inclusive física, do pai. O pai nunca apoiou praticamente ele em nada. O pai dele bebia demais. Aí o pai dele, o irmão dele começou a beber, até que o irmão dele, muito jovem, se envolveu nas dentro de carro e morreu. Ou seja, eu acho que as consequências dos nossos pais têm reflexos. Os meus pais, felizmente, sempre foram muito amorosos, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu pai teve uma criação muito severa do pai dele. O meu avô mandou minhas tias casarem sem elas dizerem um pio. Você vai casar com esse cara amanhã, tipo isso. É uma coisa inimaginável hoje. Mas era assim no Líbano. E aí meu pai ajudou as irmãs. Meu pai era um cara que trabalhava com moda. Então ele tinha essa dicotomia. Um pai muito severo, um país mega machista, mas ao mesmo tempo ele sonhava em vestir noivas e fazer coisas. Então ele veio para a França trabalhar. Então eu peguei um pouco desses dois lados, né? A minha mãe como praticamente uma refugiada de guerra aqui na França, o meu pai que veio para a França em busca de um sonho. Eles se casaram aqui e foram para o Brasil. E aí eu já nasci no Brasil. Então eu tive uma criação assim internacional no sentido de referências, né? Tudo que eu tenho de referência do Brasil, fui eu que fui atrás. Então eu te diria que foi uma infância de muita pesquisa, não era um estudioso, nada disso, mas de muita curiosidade. E hoje eu consegui construir uma persona para mim, que eu sou um cara que consegue trabalhar e ter todas as portas abertas, né? Desde refugiados até milionários, passando por bilionários e moradores de rua. Eu acho que isso vem muito da criação que eu tive, né? Meu pai era muito pobre, minha mãe era pobre, mas os dois tiveram sempre a família muito próxima, muito unida. Eu acho que isso fez muita diferença. Eu, Ainda eu, faz. eu acho que as crianças que têm a possibilidade de conviver com diversas culturas, elas crescem já com uma outra chavezinha, sabe? Concordo. Porque quando eu fui para França, eu era um estranho lá, né? Eu fui pra lá, eu tinha um cabelo liso até o ombro. É Cheguei mesmo? lá, no Brasil eu era o líder, digamos assim. Cheguei lá, eu virei motivo de chacota o tempo todo, porque na França, imagina usar cabelo comprido naquela época, era Sim, 93. E então, porra, era motivo de chacota, só que ao mesmo tempo as menininhas gostavam, daí eu não sim. conseguia me enquadrar. Daí eu cheguei lá, eu fui, sei lá, cheguei numa terça-feira, na quarta-feira minha mãe falou: Olha só, tu vai pra escola já agora. Não Nossa, tem, não tem arrego, porque tu já tem que entrar no ritmo daqui, entender como é que é a cultura, começar a falar francês. E quando nossa, eu fui para a escola, eu me dei conta de muitas diferenças culturais também. Porque muito. no Brasil, cara, eu desenhava no meu caderno, fazia coisas coloridas, e lá não, era super rígido, tinha que ser a letra do tamanho exato, que eram aqueles cadernos de caligrafia com as Sim, sim. mini linhas, né? Tinha que ser exatamente do mesmo tamanho. E daí eu querendo fazer desenho no caderno já tomei esporro no primeiro dia. E daí a professora não me queria na sala de aula porque falou que eu ia atrasar a turma. E daí eu sentei no fundo com um cara que era filho de imigrante que tinha chegado há 2 anos na França, não sabia escrever absolutamente nada. E dela, não, eu vou fazer ditado e tu copia dele. E daí foi assim. E em 3 meses eu tava falando. É um negócio muito É. impressionante a como as crianças se adaptam, né? Então eu Eu acho acho que é uma que questão também de sobrevivência, né, Pedro? Assim, exatamente. não tem migué, foi o que a tua mãe falou, ó, use update or die, assim, não tem É. muito. E aqui eu acho que tem uma questão que você não pegou tanto, mas que hoje ainda é mais forte aqui por conta das gerações de pessoas que vieram nascendo aqui, Uhum. que é a mistura, né? Você vai ter muito pouca gente, claro que tô falando de Paris por enquanto, Sim. muito pouca gente ariana, vamos dizer assim, né? Super branca de olho azul, aquela francesinha cocotte que a Uhum. gente via mais 30 anos atrás. Agora você tem uma negritude muito mais ampla, porque são muitos países africanos, e já tem filhos aqui.
Então Uhum. não é aquela primeira leva, né, aquela devolutiva, vamos dizer, da colonização que a gente viu acontecer. Uhum. Primeiro os árabes, os italianos, tal, depois os africanos. Agora você tem o filho do filho, talvez até neto, que já vem nascendo aqui, do Ahmed, que veio nos Uhum. anos 60, 70, e já tem neto agora francês. Uhum. E isso está mudando, inclusive, a linguagem. Olha que curioso. Já tem muita gíria. Na tua época tinha aquele verlan, que é à l'envers, né? Aham, isso aí. Ele brinca de fazer a palavra contrária. Isso Então aí. você fala assim, fudge, que é o contrário de juif, judeu. Uhum. E agora você tem palavras em árabe que estão substituindo isso. Por Olha quê? Você só. tem uma juventude muito misturada, Uhum. muito, muito variada mesmo, de muitos países, e eles já começam a introduzir algumas palavras no vocabulário francês. E eu Uhum. acho que isso é um baita traço de mudança de cultura. A gente está falando disso de 30 anos para cá. Você vai, por exemplo, em toda e qualquer exposição, tudo, ou quase tudo, não é sobre a França mais, são sobre os imigrantes Uhum. franceses, né? Negritude, você tem a parte ali de os países árabes, você tem as colonizações europeias, e uma outra coisa que eu tenho visto que está muito forte aqui também, no Brasil também, é a questão das causas, Pedro. Uhum. Então, eu acho que a educação hoje, ela não passa mais só com as matérias principais, ela já passa pelos recortes de LGBT, de gênero, que tem discussões em cima, Uhum. tá? Não é que todo mundo aceita tudo, mas já tem essa discussão, né? E muito sobre sustentabilidade, que é uma coisa que Uhum. se fala pouco no Brasil. É. Mas tu sabe que quando eu morei aí, tinha alguns árabes, eu convivia com alguns Sim, árabes e com muitos portugueses, tinham muitos portugueses, mas os portugueses também eram meio deixados de lado, né? Porque super. era o Eu tenho preconceito. zelador, era o cara que cuidava da casa de não sei quem, tinha Isso. uma coisa. E uma das grandes preocupações da minha mãe quando ela foi para a França, porque ela foi alguns meses antes de mim, que não me deram visto. E Daí eu por te que que conto vocês foram? depois. Eu tive Ah, que ir tá. para a Bélgica para conseguir É o visto. mesmo. Ah, foi um caos. Eu te conto depois, porque eu acho que nem Tá pode ser bom, muito tá bom. contato. O diplomata brasileiro da Bélgica pode se dar mal. Sim, sim. E, e ela tinha uma preocupação porque eu tinha que estudar numa escola do bairro, né? Então ela procurou um Verdade. bairro legal. E na época a gente se mudou para Le Gobelin, que é ali no 13º. Sim. E ali eu convivi com pessoas que tinham mais grana, né? E eu não conseguia entender muito aquela coisa de estudar com um cara que era o filho do zelador com o fulano que era milionário. E É, daí mas hoje dá para entender, porque é o bairro, né? é o bairro, exatamente. Mas na época eu ficava, nossa, aquele É. cara tem um tênis super legal e eu e o outro fulaninho, a gente tá aqui com umas roupas do supermercado. E daí, obviamente, com a minha mãe tinha todas as questões, né? A gente morou lá com a bolsa do CNPq dela. Então era Ah, uma foi por grana. isso que ela veio, É, pesquisadora. foi estudar Entendi. na Sorbonne, fazer doutorado em arqueologia na Sorbonne. De? E arqueologia, Caraca, que é, legal. muito legal, cara. E eu vi, assim, eu vi meus colegas apanhando de régua de madeira, sabe? Então É, assim, foi um mudou baque muito muito, né? grande. Mas você vê que curioso, se a gente dependesse disso no Brasil, a gente estaria ferrado, porque Uhum. se a periferia só pode estar na periferia, é o que É acontece, o né? que Mas acontece, é. se a periferia pudesse estar na periferia, é uma coisa. Agora, essa questão do bairro acontece nos Estados Unidos também, né? Uhum. Quem mora no bairro, estuda na escola do bairro e ponto. Isso aí. Aí, claro, você precisa morar no bairro, não tem muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu pago, tenho uma situação de muito privilégio no Brasil, não tenho, não sou um cara milionário longe, mas assim, a escola que eu pago, ela sai mais ou menos, sei lá, 4.000 por mês, um exemplo. Uhum. Aqui é zero. É. Aqui você paga a cantina 15 euros por mês, sei lá, 10, 15, e acabou. Né? Muito louco. Então, é uma educação de qualidade. Você tem estudos depois em faculdades privadas ou não, mas Uhum. a qualidade do estudo faz muita diferença. E eu acho É. que isso reverbera. Agora, olha, eu sei que é um podcast que não tem roteiro, você me falou, mas eu queria voltar naquilo que você me falou, da Claro. comunicação não violenta Uhum. usada dentro de casa. Eu acho que é um barato isso. Eu acho que você conseguir mostrar para tua filha que você está se moldando para comunicar melhor, é um baita negócio, que é o que as pessoas não fazem. E aí Uhum. você quebra um ciclo de vícios. Então, por exemplo, minha mãe tem vários vícios de linguagem, disso, daquilo. Quando a minha mãe, ela, por algum motivo, ela reproduz alguma coisa que ela ouviu da mãe dela,
e que normalmente não é uma coisa muito boa, é uma violência. Se eu Uhum, reproduzo isso para os meus filhos, eu estou perpetuando essa violência. uhum, Então, quando eu mostro para eles que falo, ó, isso aqui vai até aqui e a partir de agora não vai mais, eu não vou deixar, você está demonstrando para eles o seguinte: nem tudo precisa ser perpetuado. uhum. Porque senão fica aquela história, né, Pedro? Ah, estou fazendo isso porque eu sou seu pai. Que é uma coisa que não cola mais hoje, É. concorda? A Ana é super assim. Ah, e daí que tu é meu pai? Porque eu sempre falo pra ela, olha só, filha, tu tem que ter senso crítico. Eu vou te falar alguma coisa e tu não precisa dizer amém pra tudo que eu falo. Tu não tem que Exatamente, concordar com tudo. Só que eu exatamente. criei um monstrinho. Mas, Porque mas eu agora acho ela que fica tudo. Ah, mas por que que tu tá fazendo isso? Tu acha certo tu fazer isso comigo, papai? Não é porque tu é meu pai que tu pode fazer isso, isso e aquilo. é, E eu falo, tu tem razão. Só que ela em alguns assistiu Peppa, momentos eu preciso te dizer o que tu precisa fazer. Tu não vai ela tomar assistiu tuas Peppa, decisões sempre. Oi? ela assistiu Peppa quando era criança. Assisti um pouco. A Pois é, gente a teve, a gente Peppa, teve muitas conversas sobre a Peppa. cara, a Peppa ela destrói a paternidade, né? Você tá ligado? Ela tá o tempo todo ferrando com o papai bobinho. É. Então, o que que eu sinto? Cada vez mais, primeiro são mulheres, né? Mulher adora, já sendo um pouco machista aqui, mas mulher adora essa discussão desde cedo, né? Uhum. Principalmente uma mulher empoderada ou empoderadinha, que é o caso das nossas filhas, elas adoram bater de frente, e tudo bem. Mas eu concordo com você. Eu acho que o que é interessante da tua relação com a tua filha, e eu me vejo um pouco aí também com a minha, é que já são meninas que crescem com outro chip. Uhum. E eu acho que é um pouco geracional. Não adianta você falar eu sou teu pai, já não cola mais. Porque elas vão perceber que elas têm voz e vez cada vez mais cedo. E aí, se você não conversa de uma maneira, claro, que ela possa entender, Uhum. mas tratando ela como adulta, claro que no sentido, gente, por favor, no sentido de, não adulta de adultizar, mas Sim, sim. adulta no sentido de alguém que pensa, que Exatamente. ela tem respeitar a inteligência dela e o senso crítico dela Uhum. para tentar persuadir de uma outra forma. Agora, esse papo de não, isso e aquilo, o que você vai fazer é colocar a tua filha contra você. Então, acho que você fez isso, claro que intuitivamente, mas é uma maneira muito inteligente de você trazer eles para você. E me diz uma coisa, tu teve diferença na educação e na maneira de criar os teus dois filhos? Porque um menino, Não, outra menina, tu acha que tem essa diferença? Porque eu não tenho esse parâmetro, né? Eu crio a tem diferença, Ana para lidar com os machismos da sociedade, para ela saber lidar com isso. tem super Mas, diferença, mas eu não sou um cara que, por exemplo, assim, eles brigam muito, uhum. muito. Porque assim, a conta, não sei se você pretende ter mais filho, Não, mas a por conta enquanto não. funciona assim: um filho é um filho. Um mais um igual a 11. Não, cara, eles brigam, eles isso. Ainda mais menino e menina. Eu sei porque eu era assim com a minha irmã. Claro que você vai ter irmãos que não brigam, mas a maioria briga. E Hum, quando brigam, cara, pega pra capar. Então as broncas são pros dois. Eu tento fazer bronca pros dois. Se for uma coisa muito séria, eu chamo individualmente, elogio um na frente do outro de maneira equivalente, ou seja, que não tenha nenhum tipo de um pouco mais aqui, um pouco mais ali, porque eles percebem tudo e eles reclamam de tudo em relação a isso, mas para mostrar para eles que os dois são importantes. E eu acho que também, dependendo da conversa, tem que individualizar. E aí, claro, uma coisa é você conversar com um filho único, outra coisa é você conversar com um filho que tem um irmão, ele vai te perguntar, ele vai fazer uma métrica da comparação, e talvez ele até leve essa história para o outro. Então você tem que estar pisando em cascos na hora que você vai falar de assuntos delicados. É evidente que existem assuntos que eu acho que são importantes para os dois. Abuso sexual, pessoas que te dão comida, pessoas que querem te levar para lá, cigarro, droga, sabe, coisa assim que a minha filha veio perguntar o que era uma pessoa trans. O meu filho de 7 anos perguntou o que era puta. Eu tive que responder os dois. E tive que responder de uma maneira inteligente para que eles possam entender, mas acima de tudo, também não trazer mais preconceitos que já tem, mas também não deixar de falar a verdade. Eu não posso dizer para minha filha que cigarro é bom. E eu não posso dizer para meu filho que puta é uma pessoa infeliz, porque não é verdade. Entende o que eu estou falando? Eu preciso falar o que acontece com o menor nível de julgamento possível, o menor nível de vieses possíveis. Se eu falo para o menino, puta não presta, puta é isso, puta é aquilo, ele vai levar para a escola, ele vai levar para a vida. Então, eu preciso uhum. tomar cuidado na hora de falar.
mesmo Não. coisas que saíam da minha boca lá atrás de um jeito, porque eu estou educando alguém. Então, acho que tem Uhum. um nível de responsabilidade. Agora, eu não sei se eu te diria que eu educo diferente um do outro. Eu acho que eu tenho os mesmos valores. Talvez o como seja diferente, Uhum. mas o que eu faço, o porquê que eu trago, são iguais. E eu acho que isso é uma questão muito de quem tem essa responsabilidade, sabe? Uhum. Você não vai tratar um de um jeito, um de outro. Você não vai levar um valor para um, levar um valor para outro. Os valores são os mesmos. Talvez Exato. na hora de formatar, aí você traga. Tu sabe que a Ana, desde muito pequena, ela teve essa curiosidade sobre questões de, principalmente por conta da minha mãe, que era casada com uma mulher, a minha mãe é bissexual, e a Ana via a minha mãe, e na época era a avó Clá, né? Que era a esposa a mulher da minha mãe. E Sim, daí ela não conseguia entender direito como é que era, tá, mas elas são casadas e não sei o quê. E a gente sempre foi muito aberto com ela e muito sincero, tanto o assunto de legal. drogas e sexualidade, a gente prefere a gente expor o que a gente pensa do que Exatamente. ela Exato. descobrir por outros e escutar de outros, talvez coisas que a gente não concorde, né? Então a gente falou pra ela, olha só, filha, a avó ali e a avó Clá são casados do mesmo jeito que o papai e a mamãe, não sei o que. Ah, tá, mas elas são casadas, casadas? Sim, são casadas, elas se amam, não sei o quê. E daí ela melhor, tá bom. E daí continuou brincando. Mas é isso. A gente tinha a gente tem, na verdade, Uhum, né, por parte da mãe deles, um casal gay na família. Um tio mais velho e tal. E assim, as crianças entenderam no primeiro segundo. E aí fica menos choque, uhum. óbvio, menos porquês. Porque, cara, é assim, nenhuma criança, ao meu ver, vai olhar para isso e falar, putz, então eu tenho que namorar um homem. Ah, eu tenho que É. namorar uma mulher. Não existe, Existe né? isso. Isso não existe. Não, assim, é, até porque, assim, quando os nossos filhos forem grandes, as questões de sexualidade também já estão mudando. Se Uhum, você falar hoje com um moleque de 16 anos, mais aberto, né? Em Paris, em Tóquio ou em São Paulo, os três vão te responder a mesma coisa. Porque o mundo já é outro, ele já vem essa história da bissexualidade de uma outra forma, já vem essa história de, puta, menino pintar as unhas de uma outra forma. Sabe, a gente não tá nos anos 80. É para fazer isso o tempo todo? Talvez não. É para fazer isso na minha família, se eu estou ouvindo isso? Claro que não. Cada família sabe o que está fazendo da porta para dentro, da porta para fora. Agora, não dá para a gente vir com essa história do kit gay, essas bobajadas, porque a gente sabe que não é assim, Uma madeira de né? piroca. Madeira de piroca. Não dá para soltar as crianças também no mundo, porque a gente também sabe que não é para soltar no mundo. Uhum, Agora, não adianta pau só com a peneira. Se você não falar desse assunto em casa, ela vai falar em outro lugar. Às é. vezes meus filhos perguntam sobre vape, se cigarro eletrônico e Uhum, tal. Eu falo, cara, desço o sarrafo. Eu não quero uhum, que meus filhos fumem. uhum, Entende? Eu já usei droga, eu sei como é que é, mas eu uhum, não quero que meus filhos usem. Então, mas seus filhos não podem? De preferência, não podem. Então, uhum. assim, agora, se eu falar, vocês não podem, é isso, sabe assim, Sim. é óbvio que eles vão ter curiosidade. Então, precisa É. saber trazer, ao meu ver. E conforme a idade de cada um, né? Tu vai trazendo conforme eles vão perguntando também. Tu não precisa chegar, Claro, olha, eles não ficam vamos perguntando o dia conversar. inteiro. Hoje vamos conversar Não, sobre cocaína. Não, não vai. não, mas, por exemplo, de vez em quando eles me trazem coisa do VAP, que é Uhum. esse pendrive aí que as pessoas fumam, né? Outro dia estava assistindo o aeroporto área restrita, Era o que eu e ia aí meu falar. filho veio perguntar, porque ele estava passando, ele viu o negócio azul. Cara, não adianta. Ah, vou falar que é o quê? Um talco. Gente, assim, se eu não falar, eles vão pesquisar, É. entendeu? E é pior. É claro que você não precisa falar de tudo, é importante talvez deixar chegar, Uhum. né? Em vez de você ficar ali fomentando. Mas se chegar, tem que responder. É isso aí. Engraçado falar isso do aeroporto, que um dos programas que a Ana mais gostava de assistir era Aeroporto Área Restrita, ou Cara, Aeroporto Madrid, não sei o quê. E daí, um dia tava lá a apreensão de cocaína, ela olhou pra mim bem séria. Papai, tu já usou cocaína? o meu filho perguntou outro dia, ele falou assim: você já usou pamonha? Eu falei, nunca, nunca usei. E
daí ela queria saber os efeitos, não sei o quê. Daí eu falei pra ela mais ou menos, né, o que que acontecia. E ela, ai, eu acho que eu nunca vou querer experimentar isso aí. Imagina ficar Claro, desse jeito, né? Não sei o quê. claro, Eu, não, é, ele filho, mata, né? Assim, eu achei que né? falar mesmo. Eu, assim, eu sou um pouco fã de dar um choque de realidade, assim. Uhum, Mata mesmo, entendeu? Porque, cara, se eles não escutam isso, se eles escutam que não, que é capaz deles usarem qualquer coisa um dia, uhum. até botar um cigarro na boca, entendeu? Não. Mark, tá muito bom esse bate-papo. Ah, não, você não Mas, vai me mas, cortar, né? não, a gente pode continuar. Eu abro outra sala e a gente continua. Mas eu Tô te preciso te enchendo, fazer tô uma te enchendo. pergunta. Vai E lá, tu vai ter 1 minuto para responder, vamos lá, tá? Eu vou botar o timer aqui e tu vai ter 1 minuto para uma pergunta super tranquila. tá bom. Fala do bóson de Ring. É. Super simples. Mark, quando faltar 10 segundos eu te aviso, tá? Tá Mas tu bom. tem 1 minuto para me responder o que que é ser pai. Eu acho que ser pai é você ter a iluminação, a sorte, a dádiva, o prazer, a leveza, a alegria, mas acima de tudo, um imenso senso de que você vai educar alguém, de que você está aí para formar uma pessoa e mais do que isso, você vai educar também o filho dos outros. Porque à medida que você educa alguém, você está educando alguém para ser alguém. Uhum, E esse alguém, ele vai viver de preferência em sociedade. Então, acho que quando você é pai, você tem a imensa responsabilidade de você não reproduzir aquilo que você passou, a imensa possibilidade e alegria de você olhar para esse presente que você recebeu de Deus, dos orixás, dos santos e de qualquer for, e seja a criança que for, a condição que ela tiver, o mais importante é você demonstrar para essa criança, receber essa criança e mostrar que ela é importante. Você não uhum. pode, em momento nenhum, reproduzir aquilo. Então, já te falei o que que você faz para ser pai. O que é ser pai? Fica para um próximo episódio. Um beijo para quem está me ouvindo. Ah, que pergunta difícil, É pô. difícil, né? Mas tu Nossa, sabe que antes eu tinha mais duas perguntas. E eram perguntas, vai que eu vou responder rápido. eram duas perguntas que eu fazia assim: qual é o maior legado que tu pode deixar pro teu filho? Vou te falar, o maior legado que você pode deixar para um filho é um legado em vida, não em morte, que são os teus valores. O teu filho, ele tem que reproduzir aquilo que ele pensa, que ele critica, aquilo que ele introjeta, mas acima de tudo, ele tem que ter raízes sólidas. Ele não pode ter os pés levantados. Ele pode olhar para o céu, mas ele tem que estar fincado no chão. Ah, mas você vai dizer, pô, mas meu filho pode ter rodinha, ele quer viajar. Não estou falando disso. Você pode levar dentro da mala os teus valores, mas uma criança que sabe de onde veio, com certeza vai saber para onde vai. Boa. E a outra pergunta que eu fazia e que eu parei de fazer porque o pessoal tava querendo me matar era qual é a maior decepção que um filho pode te dar? Me dá? É, te Ah, causar. eu sei, eu sei. Eu acho que a falta de reconhecimento, eu acho que a ingratidão, isso não é só o filho. Eu acho que isso é do ser humano. Eu já Uhum, tive muitos casos, infelizmente, de ingratidão profunda, e eu sei a dor que é. Então, hoje, o que que eu faço? Eu tento fazer um give back da minha vida para as pessoas que eu sei que são importantes. Então, hoje aqui de Paris, eu postei sobre os velhinhos que eu venho me encontrando e convivendo, com 87 anos, 95 anos, família, amigos e, sobretudo, minha mãe. Né? Minha mãe sofreu um grande trauma, que foi a perda do meu pai. A gente pegou Covid aqui em Paris em 2020, voltou para o Brasil e morreu 6 dias depois, entre outros traumas que aconteceram ao longo dos últimos 3 anos. E a minha mãe não sucumbiu. E eu acho que isso foi um exemplo para mim, né, do quanto a uhum. família é importante nessas horas, esteja onde estiver, esteja como estiver. E eu acho que isso me transformou, especialmente nos últimos 3 anos. E hoje eu sei da importância da gente deixar os pais partirem, tendo feito tudo por eles. Tô falando de dinheiro, eu tô Uhum. falando de dar orgulho, sabe? Mais que dinheiro. E orgulho não é você estar numa posição aqui, ali, ganhar um dinheiro, não é isso. Orgulho é você ter se formado direito como eles gostariam também. Não tô falando de você ser a reprodução do que eles querem, seja você. Mas acho que não tem orgulho maior do que ver um filho se desenvolver, ser uma pessoa legal no mundo, sabe? Do bem, um cara querido, uma menina legal, não precisa ser Uhum. estudioso, não é isso, mas uma pessoa que faz diferença no mundo. E aí, seja a diferença que for. Então, acho que a maior decepção que eu teria é crescer, envelhecer e morrer sem que os meus filhos reconhecessem isso em mim.
porque eu sei o esforço que é educar. Hoje eu vejo, né? E hoje eu posso, minha mãe com 81 anos, passando por tudo que passou, tentar devolver isso para ela. Uhum. E eu sei que ela percebe. Então, o meu compromisso não é com a sociedade, com isso, com aquilo. O meu compromisso é com o meu travesseiro. O meu compromisso é com o meu espelho. E quando eu passo por isso e eu vejo os meus filhos, eu tenho muita vontade, eu tenho muita expectativa que eu possa envelhecer e que eles olhem e falam, puta, esse cara lutou, esse cara estava com a gente, esse fez tudo por mim. Que nem eu falo para minha mãe. Claro que teve um monte de erro pelo caminho, claro que eu vou errar muito também, assim como ela e meu pai erraram, mas eu reconheço. Eu acho que não tem dádiva maior na vida do que você ser grato. E aí eu vou finalizar com uma frase, já que no ser pai eu fui mal. Foi super Gratidão, bem. gratidão não é palavra, gratidão é atitude. Ser grato é uma atitude diária. Não estou falando para você abrir a janela e falar, bom dia, sol, obrigado. Não é isso. O sol te responder, bom dia, viado. Não é isso. Acho que ser grato é realmente você demonstrar para as pessoas que fazem e fizeram diferença para você que elas foram importantes. É Uhum. você realmente demonstrar que você é grato. E eu tenho feito isso todo dia com as pessoas que eu gosto. Todo dia. E eu sinto que o mundo está me retribuindo, o universo vem me retribuindo porque eu tenho agido dessa forma. Eu espero muito que os meus filhos possam ouvir isso um dia e entender o valor da gratidão. Comigo, que estou dando meu sangue aqui por eles, mas com todo mundo que passar pelo caminho. Ah, não tem maneira melhor de terminar esse episódio do que com o que tu falou. Mark, muito obrigado mesmo por topar Eu que esse agradeço. bate-papo. Foi um prazer muito grande te conhecer, te escutar um pouquinho sobre paternidade, sobre a tua visão sobre o mundo paterno. Preciso E responder agora o que é ser pai, né? Melhor. depois eu te mando, então, tu grava um vídeo e eu posto lá. Putz, não, porque agora você me deixou pensativo. Eu vou ligar pro chat GPT. Não Botar vale, o eu já fiz essa pergunta. Isso. Pessoal, Obrigado, meu querido. muito obrigado. Até daqui a 15 dias. Valeu! Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!